Boas-vindas a esta análise. O objetivo aqui é pegar aquele conceito matemático que costuma dar frio na barriga e transformar em um kit de ferramentas super lógico e previsível para quem está se preparando para o Enem. E bom, vamos direto ao ponto. Por que esse assunto causa tanta ansiedade? A verdade é que muita gente tem pavor de logaritmos, simplesmente porque, ao bater o olho na prova, aquilo parece uma língua alienígena. É uma verdadeira sopa de letrinhas e números que, à primeira vista, não faz o menor sentido, né? Para desmistificar isso, nossa rota vai passar por 5 pontos essenciais. Vamos descobrir o segredo por trás do conceito, entender os gráficos, montar um arsenal de propriedades, resolver aplicações no mundo real e, claro, fechar com aquelas estratégias matadoras para a hora da prova. Começando pelo segredo dos logaritmos. O primeiro passo para dominar o assunto é perceber que esse tal monstro é, na verdade, algo muito familiar, só que usando um disfarce super engenhoso. O ponto crucial aqui é: um logaritmo é só um expoente disfarçado. É apenas um jeito diferente de fazer uma pergunta sobre potências. Inclusive, esse conceito foi criado lá nos anos 1700, exatamente com um propósito super prático: simplificar aqueles cálculos gigantescos na época das grandes navegações. E a relação é simplesmente brilhante. Uma equação exponencial e uma equação logarítmica usam exatamente os mesmos números, só que organizados de forma inversa. A base continua sendo a base, mas o que antes era o resultado da conta, agora fica coladinho no logaritmo. E o grande objetivo? Descobrir qual é o expoente. É a mesmíssima coisa, só muda o ângulo de visão. Avançando para os gráficos e a função inversa. Ver isso visualmente ajuda a construir uma imagem mental muito mais clara de como tudo se encaixa. Como a gente está falando de funções inversas, a curva logarítmica funciona como um espelho da função exponencial. Se a base for maior que 1, a curva sobe, é crescente. Se estiver entre 0 e 1, ela desce, decrescente. E tem o detalhe de ouro: o eixo vertical atua como uma barreira, uma assíntota. A curva chega super perto, mas nunca toca a linha do zero, até porque não existe nenhum expoente no mundo que consiga transformar uma base positiva em um número negativo. Faz sentido, não faz? Agora vamos falar das propriedades e ferramentas. Construir esse arsenal matemático é o que realmente equipa quem vai fazer a prova para desmontar qualquer equação que apareça pela frente. E olha, ter essas ferramentas na ponta da língua não é opcional, é essencial. Multiplicação vira soma, divisão vira subtração. E aquele expoente complicado, ele cai lá para frente multiplicando tudo. É a famosa regra do tombo. Sem falar que, quando não tem base nenhuma escrita, é porque é base 10. Esse é um truque clássico usado exaustivamente para destravar as questões mais enroscadas do Enem. E para resolver, tem um macete visual incrível: o movimento da bicuda ou do chute. Funciona assim: isola o logaritmo, passa a base para o outro lado e pum! A base chuta o resultado para o alto, transformando ele num expoente. Adotar essa metáfora física deixa a álgebra abstrata super tangível. O logaritmo some num passe de mágica e deixa para trás uma equação bem amigável. Chegando às aplicações no mundo real, é aqui que a gente vai enfrentar as famosas questões chefão. Vamos ver na prática como usar tudo isso em fenômenos dinâmicos, desde a energia da Terra até o crescimento da tecnologia. Temos aqui uma questão super clássica do Enem de 2011 sobre o terremoto de Kobe no Japão, lá em 95. O problema joga no colo do candidato a fórmula da escala de magnitude de momento. E adivinha, isolar a variável desconhecida usando aquele exato macete da bicuda na base é a única rota de fuga para resolver. Seguindo os passos logarítmicos direitinho, a conta chega num valor absurdo: 10 elevado à 27ª potência. É uma quantidade astronômica de energia sísmica liberada. Isso prova a escala imensa e assustadora das coisas que os logaritmos conseguem calcular. Mudando um pouco de energia sísmica para decaimento radioativo. Tem uma questão bem densa de 2013 sobre o trágico acidente com o Césio 137 em Goiânia. O desafio era usar os logaritmos para rastrear exatamente o tempo necessário para que a massa do material radioativo caísse para apenas 10% da quantidade original. E a solução é super elegante. Quando a gente substitui o log de 2 na base 10 por 0,3, que é a aproximação que a questão fornece, a matemática mostra de forma fria e exata que leva um século inteiro, exatos 100 anos para a radiação cair até esse limite de 10%. Para fechar essa rodada de aplicações, vamos para o mundo da computação. Uma outra equação desafia os candidatos a calcular em que ano o número de transistores nos processadores vai bater os 100 bilhões, igualando aos neurônios do cérebro humano. Tudo isso partindo de apenas 100 mil unidades lá no ano de 86.
Aplicando as propriedades que a gente acabou de ver para resolver a taxa de crescimento exponencial, o cálculo revela que são necessários 18 períodos de 2 anos, ou seja, 36 anos cravados para a tecnologia alcançar esse marco impressionante. E para finalizar a nossa análise, as estratégias de prova. É hora de consolidar as melhores táticas para navegar pelo exame sem cair nas pegadinhas mais comuns. A regra de ouro é: nunca se intimide com aqueles blocos gigantes de texto falando de terremoto, acidentes ou tecnologia. 99% das vezes, a questão traz uma fórmula e só quer que as variáveis sejam substituídas. É crucial lembrar de checar se o valor dentro do logaritmo é positivo, não esquecer da base 10 invisível e tomar um cuidado redobrado para não confundir o número de períodos com a resposta final em anos. A estratégia é simples. Localiza a fórmula no texto, substitui os dados e usa o arsenal para isolar a incógnita. Saindo um pouco das contas puras, é meio surreal parar para pensar nisso, não é? Se essas fórmulas simples com expoentes funcionam como chaves invisíveis para explicar desde a energia da Terra até a evolução dos computadores, que outras forças ocultas que moldam o nosso universo estão por aí, só esperando para serem calculadas? Fica aqui essa provocação para observar o mundo ao redor com uma lente um pouquinho mais matemática.